quero compartilhar hoje uma palavra antes que se finde um tempo e inicie outro, para aqueles que estão esperando a volta de Cristo, como eu, para aqueles que também não creem, mas gostaria de compartilhar e refletir um pouquinho sobre uma mensagem. Estou aqui com a minha Bíblia e quero ler umas partes de Salmo 1. É um texto que eu gosto muito de estar relembrando porque ele me realinha, estou sempre realinhando a minha vida, meus pensamentos, minhas atitudes, meus comportamentos, e embasado nisso é como se fosse uma direção principalmente para esses dias modernos em que a gente vive, esses dias em que se traz mais de uma nova era, como se dizem também. Enfim, a palavra de Deus, ela diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Então, ao analisarmos esses tempos modernos, como que a gente está vivendo? Será que a gente está agradando a Deus? Será que a gente para refletir? Eu estou fazendo algo realmente de valor nessa vida? Eu estou aproveitando o meu tempo de vida nesta terra? Será que eu estou crendo nas coisas certas? Eu estou seguindo os princípios certos? Ou eu não tenho princípios e valores que me admoestem o caminho, a minha vida? Como eu estou perante Deus? Será que eu estou aproveitando cada dia para fazer o que realmente eu fui feita para fazer? Será que eu já encontrei o meu propósito e eu estou seguindo firme no caminho dele? Eu estou buscando aonde o propósito da minha vida? Eu estou buscando em Deus? Eu estou lendo a palavra e eu estou vendo a minha vida fazer sentido, a minha vida caminhar segundo a palavra de Deus? Uma observação, uma das observações muito importantes nesse texto aqui, ele nos diz que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, a Bíblia, ela tem um padrão de valores, de princípios a se seguir. Ela é uma bússola na nossa vida. E ímpios, aqueles que cometem impiedade, aqueles que vivem uma vida de forma ímpia, não a seguir a palavra de Deus, a fazer as coisas corretas, respeitando também as leis desse mundo, em sociedade, em respeito uns aos outros, em respeito à própria vida, até mesmo o próprio corpo. Então, como nós estamos fazendo isso? A gente está se baseando, para quem é cristão já, está se baseando na palavra de Deus para poder seguir um caminho que agrada ao nosso Criador, ao nosso Pai? E o que mais importa, isso está refletindo como? Na nossa vida espiritual. Porque é o que vai sobrar depois dessa vida aqui na Terra. Tudo que a gente plantou na nossa vida espiritual é o que nós vamos ver o resultado quando se findar o tempo. E a gente não sabe o tempo da vida na Terra de cada um. A gente não sabe se Jesus, ele vai arrebatar a igreja e nós vamos subir porque nós estamos preparados para subir, ou quando Deus chama individualmente cada um e se encerra o seu tempo de vida nessa terra, e então você adentra o mundo espiritual, onde você vai ver o seu destino final.
Então, eu sigo o conselho dos ímpios ou eu sigo um conselho bíblico, os valores e princípios que o meu Deus, o meu Criador me orienta, eu busco a cada dia seguir esse caminho? Ou eu estou vivendo em desatenção, eu estou vivendo os meus dias sem pensar, sem observar se eu estou fazendo corretamente, se eu estou cumprindo um propósito maior, se eu estou sendo de valor para as pessoas ao meu redor, para a minha família. Eu estou me preocupando com a minha vida espiritual, com o meu destino final depois dessa terra. Eu estou seguindo princípios, valores deste mundo, me preocupando com a moda, com a vaidade nessa terra, aquilo que vai além do meu próprio cuidado. Por exemplo, eu estou me preocupando e focando somente nisso, ou eu estou focando somente no meu trabalho, na minha vida financeira? Porque isso a gente não vai conseguir levar junto. Então a gente também tem que se preocupar em seguir um caminho que nos leve ao nosso Criador depois dessa vida, depois da vida nessa terra. A gente não sabe o tempo que a gente tem nessa terra. Nós não sabemos o tempo em que Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja e se nós vamos estar preparados para subir. Essa é a minha preocupação todos os dias, eu penso nisso. Quando eu era adolescente, eu participava de esportes, né? Eu fazia aulas de música, ia para a escola, cheia de compromissos, como todos os adolescentes, uma rotina normal. E havia dias que, seguido, dia após dia, eu tinha sonhos que Jesus voltava, arrebatava todos a sua igreja e eu ficava. Acho que no penúltimo sonho, para o último, aí eu consegui subir. Eu não fiquei aqui. Então, assim, há formas que Deus nos alerta. Uma palavra, uma letra de uma música, pregações, quando a gente está na igreja ou conversando até mesmo com outras pessoas, um incômodo no nosso coração se nós estamos seguindo aquilo que é certo, se nós estamos agradando a Deus, se a gente se preocupando se a gente está seguindo o caminho certo. Então, há formas com que Deus ele nos alerta para sabermos se realmente estamos preparados e para agir. Se não estamos no caminho certo, vamos seguir. Então, a partir de agora, vamos refazer os nossos caminhos. Se estamos permanecendo firmes, então, até o fim. Porque a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus 24, também nos diz que aqueles que permanecerem firmes até o fim serão salvos. Então, é até o fim da nossa vida nessa terra, seja quando Deus nos chamar individualmente ou quando Deus arrebatar a sua igreja. E a gente está assentado na roda dos escarnecedores? O que seria assentado na roda dos escarnecedores? Escarnecedores, aqueles que zombam, né? Zombam de coisas certas, de coisas respeitosas, zombam até mesmo da palavra de Deus, das coisas de Deus, das coisas do reino de Deus, dos comportamentos, costumes daqueles que são cristãos, de igrejas diferentes. Será que a gente também está em comunhão, compartilhando desses mesmos costumes, formas de pensar? A gente está participando dessas mesmas conversas de fofocas, falando mal das pessoas, de líderes, de pastores, sejam eles quem forem? Se nós estamos zombando realmente de coisas sérias, de coisas que não agradam a Deus, que nós toquemos de forma tão ruim, de forma tão zombeteira naqueles assuntos, daquelas situações? Será que nós estamos rindo de coisas
rindo junto com outras pessoas, com amigos, com colegas, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, no meio dos nossos parentes, na rua, aonde for. Será que nós estamos respeitando, dando o devido valor e honra às coisas de Deus, aos ensinamentos da palavra dele, as coisas certas e boas dessa vida, ou nós estamos tratando como se não fossem nada, como se não tivesse importância alguma, estamos rindo, zombando, sem respeito? E meditar na lei de Deus dia e noite, ela nos faz lembrar daquilo que nós aprendemos para colocarmos em prática, meditando e pedindo ao Senhor que nos dê o entendimento do que realmente agrada a Ele, do que a palavra dele quer dizer, de como nós devemos viver a nossa vida. Isso é uma escolha própria, a gente seguir um caminho que agrade a Deus, que nos aproxime dele, para que tenhamos certeza do nosso destino final na eternidade, das nossas almas, ou se nós queremos apenas aproveitar a vida nessa terra. É uma escolha e Deus nos dá um livre arbítrio. Ele nos dá a escolha de querermos ir por um caminho diferente, um caminho ruim, que pareça ser bom agora, mas depois não vamos ter colheitas boas, ou se nós queremos a garantia de que estaremos com Ele para todo sempre, de que nós tenhamos certeza de onde vai estar a nossa alma, que somos nós. Nós estamos existindo dentro desse corpo aqui, mas nós estamos aqui dentro e nós somos eternos. Só que a vida nessa terra é passageira, esse corpo é para essa terra. E nós estamos aproveitando de que forma? O tempo. A palavra de Deus nos diz para remir o tempo, porque os tempos são difíceis, são ruins. Então a gente está aproveitando o nosso tempo da forma como Deus ele quer de nós, da forma como a palavra dele nos orienta. Nós estamos sendo então esse bem-aventurado que não vive de acordo com este mundo está proclamando e anunciando que nós devemos viver, que nós devemos seguir, que nós devemos pensar e respeitar, que nós devemos assumir, ou nós estamos focando no que é mais importante, a palavra de Deus, até o fim, permanecendo na palavra dele? Estamos buscando a Deus a direção certa para a nossa vida? O que nós estamos fazendo com a nossa vida nessa terra? O que nós estamos fazendo com o tempo que Deus deu para cada um de nós aqui nessa terra? Eu passei por uma situação, passei por várias situações, né? Nós cristãos vivendo nessa terra acabamos acumulando várias experiências e aprendizados, mas eu trabalhei em vários lugares, claro, e estava num desses lugares em que, porque eu não fazia parte da rodinha de vários tipos de pessoas, até mesmo aqueles que se diziam cristãos estavam ali, e era uma roda em que havia muitas fofocas, vamos dizer, comentários maliciosos, e isso não agrada a Deus, certo? Ele nos fala para que a gente não tenha palavras torpes saindo da nossa boca, para que a gente não tenha conversas desse tipo, nem sequer devemos falar certos assuntos que não convém para nós que somos cristãos e queremos agradar a Deus. Então, eu não fazia parte dessa rodinha. Eu muitas vezes ficava na minha sala e não estava ali junto com essa rodinha que se alimentava dessas coisas. E por isso o meu nome estava ali sendo assim, excluído, diferenciado. Até mesmo eram feitas reuniões de orações, assim, Pai Nosso, né? E às vezes fiquei sem ser chamada e não esqueceram, mas eu não fazia parte da roda deles, então eu fui excluída. Então
a gente vai passar por essas situações em que a gente vai fazer escolhas e a gente vai ter consequência dessas escolhas. Mas a gente precisa escolher e se posicionar. Se nós queremos ter garantia de onde vamos estar depois da vida aqui, o que terá depois e onde nós vamos estar, ter certeza, e aqueles que já têm um amor por Deus e entregou sua vida nas mãos de Jesus e quer estar com Ele no fim, nós temos escolhas a fazer que não é fácil, são situações difíceis que a gente às vezes vai ter que passar. Então, será que você está fazendo a escolha certa? Você já parou para pensar, será que o que vai ser depois daqui? Será que até que dia eu vou estar por aqui? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus para minha vida, cumprindo o propósito da minha vida? Será que eu estou seguindo os valores certos, os princípios certos, os costumes certos? É isso que Deus quer para mim? São aqui hoje. E fiquem